Programa Mundo Estúdio. Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional. Olá, seja bem-vindo ao programa Mundo Estúdio, esse programa semanal que a gente traz um artista potiguar para falar sobre a sua carreira, o que ele gosta de fazer. Esse programa tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje estou aqui com uma escritora maravilhosa, revisora de textos, minha amiga, que eu tenho muito prazer em recebê-la hoje. Bem-vinda, Andréia Braz. Boa tarde, Andiara. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa hoje e agradeço o convite. Será uma honra conversar com você. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Esse programa ele é exibido toda quarta-feira, às 16 horas, no site do Sistema Mundo Rádio e TV. E também tem uma reprise na segunda-feira, às 18 horas, mas estamos também aqui no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio. Nos acompanhe, fique aqui com a gente, já compartilhe com seus amigos, para eles também escutarem o nosso programa. E ela falou, mas eu sou artista. Claro que ela é artista, gente. Ela tem um currículo impecável, gigante, Vamos começar falando sobre ele. Andréia, você se considera... Eu sou bem leiga, você sabe, Não sei nada de literatura, Inclusive, sou uma má leitora. Eu leio por obrigação. Leio muito tempo por obrigação quando eu dei aula de marketing, E nunca tive esse costume de ler, como vocês leem, vários livros, de várias crônicas e tal. Qual que é a diferença porque você se considera cronista, Qual a diferença de ser cronista e ser escritora? Bem, assim, você também é um artista que eu admiro muito, Devo dizer, antes de começar aqui a nossa entrevista, porque a alegria de estar aqui hoje é também da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho e pela sua luta em prol da cultura do Rio Grande do Norte, especialmente da música, do samba, Então, essa admiração ela tem que ser registrada aqui. E em relação ao fazer do cronista, Andiara, é uma atividade que eu tenho muito, muito orgulho de fazer, muito prazer. Até algum tempo atrás, eu não me considerava cronista. Quem começou com essa denominação foi o meu amigo saudoso Nelson Patriota, que partiu mês passado, E ele disse, Andréia, você é uma cronista e você tem que assumir sua condição de escritora. E aí eu comecei a publicar minhas crônicas, meus textos, mas basicamente nós podemos dizer que a crônica é um texto sobre o dia a dia, O cronista é um escritor que fala de tudo e de nada ao mesmo tempo, porque o cronista ele fala do que está acontecendo no dia a dia, mas de um modo muito peculiar, sabe? É como se ele tirasse um retrato das coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, na vinda para cá, eu já tive ideia para escrever uma crônica, conversando com o motorista do aplicativo. Ele me falando sobre a questão da Covid, como ela está atingindo as pessoas e a preocupação dele em relação à família. Tinha acabado de perder uma pessoa da família. Ele disse, a gente só sabe o que é essa doença quando ela está próxima da gente. Então, é isso, sabe? Essa empatia, essa vontade de levar a informação para as pessoas, de refletir sobre as coisas importantes que fazem um cronista, Mas você sempre tem, porque você, Andréia, a gente vai já conversar sobre o currículo dela, Ela trabalha com muita coisa. Mas, assim, porque eu também acompanho algumas postagens suas, Ela participa de vários blogs com crônicas, Mas, e você revisa textos de tudo, De teses, livros, novelas e tal. Por que crônica? Você sempre gostou, você sempre leu. Como é que foi? Como é que a crônica chegou na sua vida, Bem, gostei muito dessa pergunta. Eu acho que a crônica chegou na minha vida muito cedo. Eu acho que com 16, 17 anos eu já comecei a escrever, embora eu tenha começado a publicar há uns 8 anos, depois dos 30. Mas desde muito cedo que eu escrevo. Eu estava até hoje de manhã lendo alguma entrevista, ou foi uma crônica mesmo, com um escritor baiano, que ele fala sobre isso, essa urgência que o cronista tem de falar das coisas do dia a dia, das coisas que o inquietam. Eu acho que o que me levou a ser cronista, Andiara, foi justamente isso. Essa vontade de falar das coisas do mundo, de falar das injustiças, de partilhar com as pessoas aquilo que a gente sente, aquilo que nos comove, aquilo que nos causa inquietação, que nos causa revolta, mas também aquilo que nos internece, aquilo que nos causa alegria, aquilo que nos faz sentir felizes com as pequenas coisas mesmo do dia a dia, como eu falei para você anteriormente, O cronista, ele é como se ele recolhesse as insignificâncias do mundo, Você sai por aí
aquela frase que sempre é de João do Rio, né? A alma encantadora das ruas. A matéria do cronista é isso, são as ruas, as gentes, as coisas que acontecem mesmo, sabe? Da janela de um carro, você tem tema para fazer uma crônica. Da janela do ônibus, uma notícia de jornal. Então, a minha primeira crônica foi a partir de uma notícia de jornal. Eu tinha 18 anos e vi uma notícia que me impactou muito, uma situação que aconteceu, acho que foi em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, em 1999, eu lembro como se fosse hoje. E eu vi uma notícia que, veja como os temas são atuais, né? O prefeito dessa cidade, ele estava pegando as pessoas em situação de rua, colocando dentro de um ônibus e levando para um lugar distante, porque simplesmente ele queria limpar aquela cidade. Que absurdo. Então, ontem saiu no jornal uma notícia, né, de que em São Paulo e outros estados do Brasil estavam colocando pedras de paralelepípedos embaixo dos viadutos para que as pessoas em situação de rua elas não se instalassem ali, né? Em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti estava retirando essas pedras, né, com as próprias mãos, ele estava lá quebrando. Então, essas situações, elas me inquietam muito e me fazem querer dividir com os meus leitores, sabe? Aquilo que me causa comoção, me deixa assim, com esse senso de justiça. Eu acho que isso leva muito o cronista a escrever, né? Eu queria muito ser jornalista antes, lá nos primórdios. O meu sonho era ser jornalista. Então, eu acho que eu sempre gostei de ir atrás das notícias, e às vezes eu leio em vários lugares também, antes de fazer uma crônica. Não é simplesmente eu vejo a notícia e já escrevo. Sempre aquela coisa de checar, né, as informações também. Semana passada, dei uma palestra para alunos do campus de Lages, do IFRN. Desculpa, alunos do 2º ano de informática. E eu falei para eles dessa responsabilidade social que o cronista tem, né? De também levar uma informação correta. Não é simplesmente eu chegar e colocar minha indignação no papel. Não, eu tenho que checar se aquelas informações estão corretas, se aquela notícia veiculada ali não é falsa, né? Hoje a gente está na época das fake news. Então, são temas que nós precisamos estar atentos, como escritores, como artistas, e é muito importante. Eu acho que o cronista ele tem esse papel social muito importante de fazer as pessoas refletirem sobre temas, né, do nosso dia a dia, sobre temas sociais que estão aí em alta. E as pessoas, eu acho que gostam muito de ler as crônicas por serem textos muito simples, escritos numa linguagem bem prosaica, né? Praticamente um bate-papo com o leitor, né? Eu acho que quando você lê minhas crônicas, você falou aí, eu não leio muito, mas você lê, porque você sempre lê minhas crônicas, sempre acompanha. Então, eu já me sinto uma escritora privilegiada por ter você como leitora, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Olha, não vale não essa rasgação de seda, porque eu gosto muito de André também. Não, vale sim. Eu acho que no momento que você me convidou para dar essa entrevista, eu fiquei feliz por ser uma admiradora do seu trabalho também. Você sabe disso, porque eu sempre externo nas redes sociais, sempre comento com amigos em comum, né? Pedro Neto, excelente sambista, e outros amigos nossos, o quão bonito eu acho seu trabalho, né? De valorizar os artistas potiguares, de criar projetos que coloquem esses artistas em cena, né? Eu acho muito legal. Aquele centenário que você organizou, de Tião Melé, lá no Teatro e Cultura Popular. Lindo espetáculo, sabe? Eu acho que o seu trabalho merece, sim, todos os louvores. Muito obrigada. Porque quando a gente gosta, né? Às vezes eu fico assim, rapaz, um negócio trabalhoso dele. Por que eu estou fazendo isso, né? Mas é do mesmo jeito que eu estou fazendo esse programa. Eu gosto, dá tanto trabalho que vocês não têm nem noção. Mas quando a gente gosta, a gente não está nem aí. A gente passa por cima e pronto. Mas voltando, quem foi que ele estimulou a ser assim? Quem são as pessoas que você acha assim, poxa, eu queria ser igual esse cronista ou essa cronista? Ou não, eu sei que tem muitos, né? Mas assim, quem são alguns que você sempre cita, além do Nelson, né? Essa pergunta é excelente, né? Eu acho que todo escritor espera por esse momento para falar das suas referências. E sempre, onde eu vou, eu levo os artistas do Rio Grande do Norte, os nossos cronistas, e tem assim um trio que é inseparável, né? Que é uma parte de mim, quem me conhece sabe da minha paixão por eles três, que é Berilo Vanderlei, que é da sua área do jornalismo aí, né? Ele dá nome até ao centro acadêmico. Ele, infelizmente, morreu muito novo, né? Aos 45 anos, em 1979, mas deixou um grande legado, não só na crônica, mas era um estudioso do cinema também. Inclusive, eu vou fazer uma pausa aqui para falar de uma alegria que eu vivi recentemente por ter conhecido Maria Emília Vanderlei através do Facebook. E, em breve, eu terei a honra de tomar um café com ela,
porque nós começamos a conversar, eu passei uma crônica para ela, um texto que eu tinha feito em homenagem a Nelson, que ela conheceu, e aí eu disse para ela, né, assim, você não sabe da alegria que é estar falando com a musa de Berilo, né, e nós estamos conversando, eu estou muito feliz de ter tido esse contato com ela, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito também, e o outro cronista, Newton Navarro, né, os três eram amigos, né, interessante que os três eram amigos, eram cronistas e eram poetas. Newton Navarro, né, que morreu em 1992, e o Luiz Carlos Guimarães, que eu acho que em 1996, por aí. E por que eu amo tanto esses três cronistas? Porque são três cronistas que eles têm a maior característica da crônica, que é o lirismo, né? Eles veem poesia em tudo, eles mostram a poesia das coisas do dia a dia. Como eu falei para você anteriormente, fazendo uma paródia aqui, parodiando aqui o Manuel de Barros, né, o poeta, eles recolhem realmente as insignificâncias do dia a dia. Para você ter uma ideia, tem uma crônica de Navarro que é a coisa mais linda desse mundo, que ele fez em homenagem ao aniversário de Berilo Vanderlei. Era o aniversário de Berilo e ele disse, o que eu vou te oferecer hoje é tudo que eu encontrar pela rua. Então, enquanto ele ia caminhando para o jornal, tudo que ele via, ele oferecia para Berilo. Aí, tipo, uma flor, uma criança, né? Uma pessoa que vinha do trabalho. Então, assim, é isso. É a essência da crônica, sabe? É o dia a dia, as ruas, as gentes, o movimento, os bêbados, os loucos que a gente vê nas ruas, as prostitutas. Essas figuras todas que compõem a cidade, elas fazem o cronista, porque a crônica é isso, é você entrar na alma da cidade, porque você também está nessa alma da cidade e você trazer sempre a memória, né? E além de você tentar, digamos assim, eu acho que o cronista é como se ele tentasse, Andiara, eternizar aqueles momentos. Como eu falei, é como se a gente fizesse um retrato, a gente não quisesse que aquele momento ele passasse, então a gente eterniza ali na escrita. Então, esses três autores que eu falei, eles me inspiram muito por isso, sabe? Porque Navarro, por exemplo, ele falou muito do sertão, ele falou das praias do Rio Grande do Norte, ele falou da gente simples. Navarro vivia na Ridinha. Então, ele tem um livro lindo chamado Beira Rio. É um livro de contos, belíssimo. As crônicas dele também, ele fala das gentes do sertão. Ele tem contos belíssimos sobre animais. Ele faz um conto sobre uma cadeira. Imagina a genialidade desse cara. Assim, as sacadas dele, sabe? Os textos dele sobre viagem também são apaixonantes. É até muito divertido você tentar conhecer um pouco a vida de Navarro, porque ele era tão apaixonado pelo Rio Grande do Norte que ele recebeu, acho que uma bolsa, né, para estudar em Paris, mas ele não aguentou 15 dias, acho, na Europa, ele veio-se embora. Ele disse, não, tipo, acho que ele pensou assim, eu prefiro comer minha ginga com tapioca lá na Redinha. Então, assim, essa paixão de Navarro pelo Rio Grande do Norte, eu nasci em Pernambuco, mas sou praticamente uma potiguar, porque sou radicada aqui, moro aqui desde os 12 anos, né? Tenho 39, então, assim, é como se você se sentisse parte daquilo ali também, é uma identificação muito grande, né? Berilo e o Luiz Carlos Guimarães também eu gosto pelos mesmos motivos, por esse lirismo, essa linguagem poética dele, sabe? E como você perguntou, né? Quem você gostaria de alcançar, de escrever, assim, pelo menos perto? Eram esses cronistas, sabe? Mas tem muitos outros cronistas aqui no Rio Grande do Norte que eu amo, assim. Cronistas atuais, né? Se você me permite falar, ainda tiver no tempinho ali. Sim, por favor. De cronistas atuais aqui, eu leio muito Cláudia Arcanjo, de Mossoró, Risolete Fernandes. Aí tem agora umas cronistas novas, maravilhosas. Bia Crispim, Ana Paula Campos, são colunistas lá do Potiguar Notícias. Cefas Carvalho, Ana Cláudia Trigueiro, Tereza Custódio. A lista é muito grande. Nós temos excelentes cronistas no Rio Grande do Norte. E eu estou sempre lembrando isso, né? Quando eu vou dar palestras em escola, nas lives, nos eventos. Inclusive, eu fiz uma fala sobre Navarro num evento da UBE, da União Brasileira de Escritores, que eu faço parte, né, aqui na seção Rio Grande do Norte. E eu tive a honra de falar sobre Navarro ano passado. Foi assim, muito importante para mim, uma responsabilidade muito grande. Não sei nem se eu tinha esse merecimento de falar sobre Navarro, mas como a minha paixão por ele é tão grande, as pessoas já sempre identificam, né? Falou de Navarro, Ana Cláudia Trigueiro, minha amiga, ela sempre fala, falou de Navarro, eu lembro de André, mas é bom, né? Essa referência. E
se houver oportunidade, a gente fala um pouquinho de autores nacionais também da crônica, de outros nomes. Sim, mas eu tenho algumas dúvidas, André, porque o seu currículo realmente é muito grande. Acho que você sabe ou não sabe, quantos livros, por exemplo, você já revisou? Quantos foram, assim? Bem, eu acho que nesses 12 anos de atividade, né, como revisora, eu comecei em 2009, então eu tenho 12 anos já, né, de atividade. Eu acho que eu revisei mais de 100 livros. Mais de 100 livros. Coisa. E como é que é esse trabalho, assim? Quem tem um livro, como é que acontece? Uma pessoa que tem um livro, ela quer revisar, ela lhe procura. Como é que funciona esse mercado, assim, de revisão? Excelente pergunta. Gostei muito dessa sua indagação, porque muita gente tem curiosidade, inclusive muitas pessoas nem sabem que existe o revisor de texto, né? Essa figura do revisor. As pessoas acham que quem se forma em letras vai trabalhar apenas como professor de língua portuguesa, mas é uma área bem ampla. A gente pode trabalhar como consultor de linguagem, como eu estava te falando há pouco, de um trabalho que eu fiz na área de língua espanhola, que eu também falo espanhol. E, especificamente na área de revisão, o revisor de texto ele pode trabalhar de forma autônoma, né? Ter sua própria empresa, trabalhar por conta própria como freelancer, e pode também trabalhar para instituições públicas, privadas, como agência de publicidade, jornais, revistas, né? Algumas empresas também têm revisores, universidades, escolas. Eu, particularmente, a minha carreira toda foi e está sendo na UFRN, né? O que me deixa muito honrada. Assim, eu comecei lá como estagiária na editora da UFRN e permaneço lá até hoje, agora contratada, né? Eu trabalho no sistema de bolsa, eu trabalho no Instituto Metrópole Digital. Tenho muito orgulho de trabalhar lá. Eu reviso materiais dos cursos técnicos, né, documentos e outros textos, dependendo da demanda, né? Então, um trabalho que eu gosto muito. E, paralelo a isso, eu tenho minha atividade como revisora de textos acadêmicos, como você pontuou. Eu reviso teses, dissertações, livros, artigos, monografias, tudo, basicamente, revistas. E, especificamente, em relação à clientela, né, do trabalho como autônoma, muitas pessoas físicas me procuram. Tem gente que nunca conversou com um revisor, às vezes a pessoa tem até insegurança, já teve cliente que, tinha até insegurança de mandar o texto por e-mail, porque não sabia, né, como... Aí eu fui explicar, não, é um trabalho sigiloso, né, a gente tem a ética profissional, o seu texto não vai para a mão de ninguém, enfim... Então, tem essas pessoas, às vezes eu faço alguns trabalhos para editores também, mas, de um modo geral, eu atuo meio que como uma editora independente, né? Tem clientes agora como uma pessoa muito especial que eu estou revisando um livro, Dona Fátima Albano. Veja que coisa linda, ela tem 74 anos, vai lançar um livro de mensagens fonadas. Ela escreve, ela fazia essas mensagens. E agora, né, que ela está aposentada, tem mais tempo, ela junto com o filho dela, Gleidson Albano, que é professor da UFRN, me convidou para revisar o livro. Então, eu estou fazendo esse trabalho, que, de certa forma, é de editora também, porque eu estou organizando o livro com ela, revisando, conversando, dando dicas. E aí, eu que vou acompanhá-la em todo o processo editorial, né, indicar a gráfica, a editora, diagramador, capista, vou acompanhar todo o processo. Então, eu também faço esse trabalho e eu gosto muito de fazer, me dá muito orgulho quando eu vejo um livro pronto ali, que eu peguei um arquivo do Word, né, cru, e você vê o produto final, assim, é muito prazeroso. Só quem ama livro é que sabe essa alegria, né? E eu vejo sempre, né, você está colocando, um livro que vai ser lançado, que eu fiz a revisão, e eu fico lá pulando assim, poxa, que legal, porque eu entendo um pouco assim, quando eu vou lançar meus discos, assim, eu fico, poxa, isso deu tanto trabalho, eu sei como foi difícil, e eu acho que você também compartilha disso com o dono do livro, porque você fez parte de todo o processo, né? É verdade. Alguns autores até me convidam também para escrever orelha, prefácio. Por exemplo, agora eu vou escrever um prefácio para uma autora da Paraíba. Ela é de Souza, na Paraíba, a professora Zenilda Ribeiro. Ela é cronista também, poeta, me mandou os livros pelos correios. E eu vou fazer o prefácio de um livro dela de poesias, né? Vai ser o meu primeiro prefácio, já fiz algumas orelhas. Tem muitas essas histórias que você falou aí, né? Dessa alegria de você acompanhar todo esse processo editorial quando a pessoa está lançando o primeiro livro, né? É diferente de alguém que já é experiente, que você faz só a revisão e você não tem tanto envolvimento. Mas eu, particularmente, como eu gosto de todo
todo o processo editorial, eu adoro quando eu pego um cliente, assim, uma que geralmente se torna uma amiga, né? Dona Fátima mesmo, ela se tornou uma grande amiga. Ontem eu estava com ela e eu disse, Dona Fátima, eu vou sentir muita saudade quando a gente terminar o processo do seu livro, porque são tardes maravilhosas que eu passo na casa dela tomando café, conversando. Quando eu chego lá, ela tem preparado um bolinho de banana, um bolinho de maçã. Assim fica muito difícil, né? Aí não é difícil. Aí veja como é difícil você... Não, e ela, assim, ela é um amor de pessoa, sabe? Tem sido um processo muito bonito acompanhar esse trabalho dela, e eu estou tentando convencê-la a fazer um livro de memórias. Mesmo que com ghostwriter, eu disse a ela, mesmo que a senhora dê o depoimento para alguém assuma esse papel, como, por exemplo, Nelson Patriota fez com o livro de Glorinha Oliveira, né, A Estrela Canta. Ele escreve em primeira pessoa, então uma outra pessoa pode escrever também para você. Por exemplo, Eloy de Souza, ele ditou as memórias para a Câmara Cascudo. Tem também esse processo, muitas possibilidades, né? Exatamente. Então, gente, olha, tem muito assunto, né? Então, a gente vai fazer o primeiro intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias de Andréa Braz. Estamos apresentando Programa Mundo Estúdio. Toda semana, trazendo um artista potiguar e as histórias de sua carreira profissional.